A partir de agora, programa Grandes Seleções. Tudo sobre as seleções mundiais de futebol, campeonatos, craques e muito mais. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas em parceria com a MCE. Aumente o volume. Está no ar Grandes Seleções. Grandes Seleções. Começamos agora mais uma edição do programa Grandes Seleções, edição de outubro. Vamos falar muito de futebol internacional. A seleção brasileira do técnico Mano Menezes, enfim, convenceu contra um adversário médio que é o Japão, né? Não podemos negar isso. E vamos começar então com os destaques iniciais. Eu vou perguntar ao meu amigo Túlio Oliveira, que está aqui. Túlio, o que você te destaca de interessante aí no cenário, né, das seleções nesse mês de outubro? A Itália venceu seus 2 jogos, Thiago, e se isolou ainda mais no grupo B das eliminatórias europeias. Itália que é pura tradição, esquadra azurra que estará na Copa das Confederações de 2013, graças ao vice-campeonato da Eurocopa neste ano, 2012. E você, Dionísio, o que você achou de legal aí para falar com a gente nesse início, para a gente começar a falar das seleções? Olha, Thiago, tem 2 destaques. Primeiro, a seleção brasileira, né, a nova formação de Mano Menezes com o Kaká em campo, que convenceu contra o Japão. E o jogo épico aí desse meio aí, dessa rodada aí dos jogos das seleções, foi Alemanha e Suécia, um 4x4 histórico. Histórico mesmo, é daqueles que vai entrar, né, que a gente vai assistir daqui a alguns anos e lembrar como um dos grandes jogos. E eu destaco a seleção da Holanda, que dentre as seleções europeias é a única com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias. A seleção da Holanda que não perde em jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo desde 2002, quando o Van Gaal era técnico. Ele perdeu para a Irlanda por 1-0 e a Holanda não classificou-se para o Mundial da Coreia e do Japão. Depois disso, só festa para a torcida laranja. Vamos falar então de seleção brasileira, é o início, né? Vamos começar falando da tal da Copa Roca, Super Clássico das Américas, que eles retomaram no ano passado, 2011. O Brasil foi campeão, o Brasil tem 9 títulos desse torneio, a Argentina tem 4. O Brasil começou muito bem sua participação nesse ano, bateu a Argentina por 2-1 no Serra Dourada, né? O Paulinho fez o gol do Brasil, o Martínez havia feito 1-0 para a Argentina e o Neymar, cobrando pênalti nos acréscimos, decretou a vitória do Brasil por 2-1. Aí fomos para Resistência, vamos contar a história de Resistência, uma cidade no meio do nada, né? Como diria aquela música, né? No meio do nada, chegou o Brasil para jogar lá na cidade de Resistência, faltou energia elétrica no horário do jogo, queimou, na verdade, um dos refletores. Queimou a resistência. Queimou a resistência. E não houve a partida na pequena cidade que abriga um clube da 4ª divisão do futebol argentino. A gente não entende por quê. Ao tentar retomar um campeonato de tanta tradição como é a Copa Roca, como é esse super clássico Brasil e Argentina, não levaram o jogo para uma capital, para um lugar de fácil acesso, houve na época até comentários quando houve esse jogo, seria dia 3 de outubro, não houve o jogo, não houve a partida, seria dia 3 de outubro, de que se fosse numa cidade maior como Buenos Aires ou uma outra cidade da Argentina que oferecesse condições, talvez o problema fosse solucionado mais rápido. Não houve o jogo, chegou-se a declarar que o troféu poderia ser dividido entre as 2 seleções, ou então que o Brasil levaria porque não houve jogo, mas foi remarcado para o dia 21 de novembro. Ainda teremos Argentina e Brasil. Vamos então falar da seleção brasileira nos amistosos internacionais marcados para o mês de outubro, data FIFA. Muita gente não gostou da marcação contra o Iraque, muita gente ficou com o pé atrás da marcação contra o Japão, apesar de que os nipônicos cresceram no cenário internacional. Eu vou passar resultados de amistosos e passar a bola para o Dionísio falar do Brasil. Então, amistosos internacionais em 2 etapas aqui. Tivemos numa primeira etapa o Brasil ganhando do Iraque por 6-0, a Polônia batendo a África do Sul por 1-0, a África do Sul preparando-se para receber a Copa Africana em janeiro. A França perdeu para o Japão por 1-0 com o gol do Kagawa. O Japão que viria enfrentar o Brasil na terça, esse jogo foi numa sexta, lá no Stade de France, o que é interessante. A França preparava-se para enfrentar a Espanha pelas eliminatórias europeias para a Copa, e o Egito, que não está disputando a Copa Africana, não está na disputa pelas eliminatórias, bateu o Congo por 3-0. Na segunda etapa o Egito jogou de novo e perdeu para a Tunísia por 1-0. Quênia perdeu para a África do Sul por 2-1
os sul-africanos vencendo, enfim, a Colômbia, que vinha de um resultado sensacional nas eliminatórias da América do Sul contra a seleção do Paraguai, bateu Camarões pelo placar de 3-0, e o Japão perdeu para o Brasil, 4 para o Brasil, 0 para o Japão, numa manhã chuvosa, numa manhã aqui no Brasil e numa tarde chuvosa na Polônia. Dionísio, Brasil 10 gols em 2 jogos, já tinha feito 8 na China. O que você achou aí? O que você pode dar? O que você pode dizer sobre a seleção brasileira nessas partidas? Olha, Thiago, começando pelo jogo do Iraque, que não foi lá grandes coisas devido ao adversário do Brasil, né? Apesar da goleada de 6-0, não pôde testar muito bem a seleção de Mano Menezes. O fato positivo foi a volta de Kaká, que foi muito bem nessa partida, e também o jovem Oscar, que fez os 2 primeiros gols da seleção e se firmou ali como um camisa 10, cada vez vai se firmando mais, também jogando titular no Chelsea, e o novo esquema do técnico Mano Menezes também, que agora joga sem um centroavante fixo. Ele atuou nessas 2 partidas com Kaká, Oscar, Neymar e Hulk. Um quarteto ofensivo ali bem ágil, bem móvel, que deu trabalho para os 2 adversários. Contra o Iraque, um time semi-profissional, o Brasil goleou facilmente, 2 gols de Oscar no primeiro tempo, 1 de Kaká no começo do segundo tempo. O Hulk também deixou o seu, o Neymar fez 1 no final, e o Lucas também, que havia entrado no segundo tempo, deixou o seu. Já no segundo jogo contra o Japão, esse sim, mais um adversário melhor, né? Um adversário mais respeitável, que até havia ganhado da França. Aí eu acredito que a coisa foi um pouco diferente, apesar da facilidade que o Brasil teve no jogo. Eu acredito que o Brasil tornou o jogo fácil, pois o Brasil jogou muito bem, começou indo pra cima. O Japão ali até mostrou um bom toque de bola. É o time que trabalhava a bola, tocava muito espaço, às vezes até pecava, porque tinha uma condição boa de finalização, mas preferia dar mais um toque. É um estilo Barcelona, só que sem jogadores para tanto. E o Brasil também teve, nesse jogo que se tornou fácil, a vida facilitada pelo gol de Paulinho. Aos 11 minutos, o corintiano deu um belo chute ali, meio de bico, de 3 vezes dentro da área, fez o gol. E esse gol tranquilizou o Brasil. E o Paulinho também foi um dos principais destaques do Brasil, principalmente nesse segundo jogo. E ele, além do gol, teve uma outra boa chance logo depois, poderia ter feito um segundo gol. Ele deu muita mobilidade para o meio campo. Além desse quarteto de ataque ofensivo aí, que bem ágil aí, que o Mano escalou nessas partidas, também teve como uma boa surpresa a dupla de volantes formada por Paulinho e Ramírez, 2 jogadores também muito ágeis, modernos, né, que desarmam, correm atrás e jogam como volantes tradicionais, mas também sabem sair jogando, tem muita qualidade no passe e na construção das jogadas. Outro destaque do Brasil nesse jogo foi o jovem Neymar. Num jogo mais importante, ele chamou a responsabilidade, foi o destaque do Brasil, o principal jogador, fez o segundo gol aos 24 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo, no inicinho, decidiu a partida, 2-0 para o Brasil. É verdade que o primeiro gol do Neymar ali foi um pênalti ali, que até o Kaká que conquistou o pênalti, né, um pênalti meio maroto, marcado pelo árbitro ali, que o japonês tocou com a mão na bola, mas tudo bem, o Neymar bateu, fez no segundo tempo, fez o dele. E o Kaká, que também entrou muito bem nessa seleção, deixou sua marca nesse jogo. Ele nem estava tão bem assim como no Iraque, mas o gol deu a confiança e ele ganhou elogios do Mano Menezes, pois, segundo o técnico, o jogador do Real Madrid deu essa nova dinâmica para o time, que trata-se de um jogador muito rápido, de boas arrancadas e preciso no passe também. Você vê que ele liga muitos contra-ataques. E o Neymar, destaque aí nessa partida pelo Brasil, jogou muito bem. Aí no segundo tempo ele fez uma jogada sensacional, conseguiu fazer um cruzamento da direita, a bola não saiu, só que o Bandeira deu que saiu. E quase fez um gol direto, que o Ramírez completou ali na segunda trave pro gol, mas aí o árbitro acabou anulando. Então fica de positivo desse Brasil a nova formação do Mano Menezes, que, por exemplo, no jogo contra o Japão contou com Diego Alves,
O Adriano, aí é um detalhe, né? Porque o Adriano é lateral esquerdo, mas devido aos problemas de lesão do Daniel Alves, o Daniel Alves não pôde atuar, o Adriano foi deslocado para direita, já havia acontecido isso contra o Japão. Aí teve o Thiago Silva e o Davi Luiz na zaga, os dois zagueiros parecem titulares. Aí o Leandro Castan atuou pela esquerda, porque o reserva, que é o Marcelo, também sofreu uma lesão, um lado negativo aí, porque ele ficará alguns meses de fora. Ele sofreu uma lesão no jogo foi no treino, na verdade, não pôde atuar contra o Japão. Aí o Adriano, que era o reserva, estava deslocado para a direita. O Mano Menezes utilizou o Leandro Castan. Aí no meio, Ramires, Paulinho, Oscar e Kaká. Na frente, Neymar e Hulk. É um jogo muito bom, uma formação em que se desenha e deve se repetir nas próximas vezes. A tendência, pelo que vimos do Mano Menezes e até pela aprovação da imprensa, da torcida, eu acredito que esse será o time que o técnico tentará repetir até o início aí, quem sabe, da Copa das Confederações. Talvez entre um ou outro jogador, deixando claro que a lateral direita é do Daniel Alves e a lateral esquerda é do Marcelo. Dionísio, daqui a pouco nós vamos falar das eliminatórias pelo mundo. Eu acompanhei o Iraque depois contra a seleção da Austrália nas eliminatórias da Ásia. E o Iraque muito fraco, né? Não conseguiu atacar a seleção australiana uma vez, fez um gol, perdeu de virada por 2-1. Então o Iraque muito fraco, realmente não dá para avaliar como teste. O Japão, pelo contrário, vinha muito bem, inclusive ganhou da França, como eu falei, com o gol do Kagawa um pouco antes de pegar o Brasil. O Brasil terá agora um amistoso que eu considero muito importante. Não é contra as grandes seleções que a gente cobra, Espanha, França, Holanda, Alemanha, mas é contra a Colômbia de Falcão Garcia, que tem sido um dos destaques nesse segundo semestre. Goleou o Uruguai 4-0, venceu o Chile fora de casa, né, na sequência, depois bateu o Paraguai 2-0, ganhou de Camarões 3-0 no amistoso. A Colômbia vem atropelando, e como a gente fala em outros programas aqui na Web Rádio MCE, tem jogadores de destaque no mundo inteiro, estão sempre fazendo gols aí em alguns clubes. Então será um teste de fogo, né, para Brasil e Colômbia. Espera-se muito, até para testar a defesa brasileira mesmo, por essa força de ataque que tem o futebol colombiano. Você acha que ali, nesse jogo de novembro entre Brasil e Colômbia, a gente pode ter a gente pode ver mesmo que deve ser o Brasil daqui pra frente? Afinal de contas, Copa das Confederações tá aí. Em fevereiro o Brasil faz um amistoso com a Inglaterra, que aí sim é teste de fogo mesmo, lá na Inglaterra, em Wembley. Mas antes tem essa Colômbia, que entre os times de segundo nível, né, digamos assim, que não são as grandes mesmo seleções, ela é uma das mais fortes hoje em dia. Thiago, lembrando que o jogo será realizado nos Estados Unidos, né? Aí resta saber se a Colômbia entrar com força máxima. Se o time colombiano for com o Falcão Garcia e tudo pra cima do Brasil, realmente vai ser uma parada dura, um jogo muito difícil aí, e bom pra testar a seleção, principalmente o sistema defensivo, porque nos últimos 3 jogos do Brasil enfrentou o Japão, que até jogou bem, mas o jogo se tornou fácil pelo bom futebol do Brasil. E o ataque japonês, assim, apesar do bom toque de bola, digamos que fisicamente eles não são tão fortes assim, e isso pode ter facilitado o trabalho da defesa brasileira. Mas também a defesa em muitos momentos foi envolvida pelo bom toque de bola japonês. Já na partida contra o Iraque, os zagueiros e o goleiro praticamente não foi exigido. E contra a China nem se fala então, né? 8-0, tranquilo. Então o Brasil, que há muito tempo aí vem precisando de um teste verdadeiro para defesa, porque a gente considera essa defesa titular, mas não vê ela sendo testada e passando por esses testes, né? Quando pegou times mais fortes, a verdade é que esmoreceu. Então vai ser bom esse jogo. Falcão Garcia, o artilheiro aí, junto do Cristiano Ronaldo e Messi, né? Um jogador sensacional. É o Brasil aí forte. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí pra ver o que acontece. Eu acredito que vai ser talvez o jogo mais difícil da seleção principal neste ano. E tem o Zúñiga, o Guarim, o Iepes, o Moreno, o Aguilar, o Jackson Martinez, o James Rodrigues, são os jogadores do Porto que têm destacado-se muito. É uma seleção que é para ficar de olho mesmo, a Colômbia. Em 2016, Túlio, a Conmebol vai criar a Copa América Centenário
em homenagem ao centenário da entidade, que dia 9 de julho de 2016 vai fazer 100 anos. Então é provável que o campeonato comece no dia 9 de julho, que vai ser um sábado. Vai dar ali perto da final da Eurocopa de 2016. Interessante que pela primeira vez nós teremos um campeonato de América, né? Da América mesmo, né? Unificada. Teremos as 10 seleções da Conmebol, que se equivalem, apesar de que a Bolívia é mais fraca, só que não é aquela seleção tão frágil igual uma China, por exemplo, né? A Bolívia sempre está dando trabalho. Tanto é que estreou ano passado na Copa América segurando a Argentina 1-1. Então, e vem de uma goleada sobre o Uruguai, apesar da altitude. Então, é uma seleção que perde de pouco fora e em casa geralmente goleia. E teremos as 10 seleções da América do Sul. O México e os Estados Unidos já estão confirmados e sobrarão 4 vagas para a CONCACAF que vão ser definidas na Copa Ouro da CONCACAF de 2015. E aí pode vir a Jamaica, a Costa Rica, as seleções da CONCACAF que estão sempre ali brigando para entrar em Copas do Mundo, Honduras, né, principalmente Honduras. Então teremos uma Copa América de verdade em julho de 2016, em homenagem aos 100 anos da América. E quem sabe não é o início de uma revolução nessas entidades para que unifique tudo. Afinal, o futebol mexicano é tão presente na nossa Libertadores da América, na Copa América está sempre convidado. O que você acha, Tudo? Eu acho uma ótima ideia, porque até pouco tempo Copa América só tinha os povos da América do Sul. Então, os convidados eram fracos e vinham com reservas, né? Exatamente, eu acho que isso vai fortalecer muito o futebol e espero que não seja só uma cartada pontual, que seja mantido essa regra para próximos anos. Pois é, e a Copa América vai seguir normalmente. Em 2015 terá a edição no Chile, seria no Brasil, mas como vai haver uma série de competições no Brasil de forma consecutiva, a própria CBF achou melhor deixar para 2019 a Copa América aqui no Brasil, ficou para o Chile em 2015, até para que não haja paralisação dos campeonatos, porque os estádios serão utilizados, tem aquela questão toda. Então a Copa América de 2019 será no Brasil, 2015 no Chile, com Japão e México. O Japão que foi convidado para 2011 e não veio por causa do terremoto, né, que houve no país pouco antes, e ele já é convidado para 2015 juntamente com o México, que veio com reservas em 2011. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência nós voltamos para falar mais de seleções. Vamos contar um pouco da história das eliminatórias da América do Sul, onde a Argentina vai passando por cima de todo mundo. Voltamos já. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Tudo sobre as seleções de futebol do mundo. Aumente o volume. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Atualidades e histórias das seleções de futebol, além de informações sobre grandes torneios. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas, em parceria com a AMCE. Grandes Seleções de volta. Vamos falar das eliminatórias da América do Sul. 2 rodadas consecutivas, já vão dando cara aí as seleções que estarão no Brasil, com destaque para Equador, Colômbia, Venezuela, que hoje estão no G4 e não estiveram nas últimas Copas. A Venezuela, no caso, nunca esteve em uma Copa do Mundo. Equador e Colômbia, o Equador esteve em 2002 e 2006 e a Colômbia não disputa uma Copa desde 98 e vem forte para disputar essa. Resultados então, começando pela rodada da sexta-feira, né, na primeira que tivemos, Bolívia e Peru empataram por 1-1 na Bolívia. Colômbia, com 2 belíssimos gols do Falcão Garcia, bateu o Paraguai por 2-0 e foram lindos os gols, até parecidos. Ele passou pela zaga e encobriu o goleiro. O Equador, jogando em casa, bateu o Chile por 3-1. Felipe Caicedo vem jogando muito bem pela seleção equatoriana, marcou 2 gols. O segundo, Castilho, marcou o outro do Equador, e o Paredes descontou para o Chile. E a Argentina, no clássico contra o Uruguai, venceu por 3-0. Daqui a pouco o Dionísio dá mais detalhes. Aí tivemos a segunda rodada, a rodada seguinte, né, com o Uruguai novamente perdendo de goleada, 4-1 para Bolívia, né? Que coisa, Uruguai. Venezuela e Equador empataram por 1-1 na Venezuela. Arango para Venezuela e Castilho para o Equador. O Paraguai, que vem na última colocação, tinha apenas 4 pontos, enfim venceu, bateu o Peru por 1-0, custou para vencer, suou. E a Argentina venceu o Chile fora de casa por 2-1. Destaco aqui então a Colômbia, que vem com futebol muito bom, já falei isso. O Equador, que é segundo colocado e vem também mostrando muita resistência, um futebol ali certinho, né? Não chega a ser brilhante, mas vem mostrando um futebol bom. E também
pode chegar ao Brasil, está com grandes chances, está bem à frente do quarto colocado, hoje tem 5 pontos de distância. E aí temos o Uruguai e o Chile, que estiveram na Copa de 2010 com seleções muito boas. O Uruguai vem de campanhas históricas, né? Na Copa de 2010 e campeão da América em 2011, e o Dionísio vai falar agora. E o Chile, que também vinha muito bem, hoje está com 12 pontos, está na 6ª colocação, já saiu do grupo dos classificados. E a Venezuela, né? Seleção vinho tinto, vem aí tentando a sua primeira classificação a trancos e barrancos, está em 4º lugar, hoje estaria classificada. Argentina com 20 é a primeira, Equador segundo com 17, Colômbia terceiro com 16, sendo que a Colômbia não jogou na rodada 2 aqui porque são 9 seleções, uma sempre folga. A Venezuela é 4ª com 12, o Uruguai é 5º com 12, o Chile é 6º com 12, 7ª Bolívia com 8, 8º Peru com 8 e 9º Paraguai com 7. 4 para a Copa do Mundo. O Uruguai hoje 5º disputaria a repescagem contra uma seleção da Ásia. Dionísio, Argentina, Uruguai, 2 seleções tradicionais do futebol sul-americano nesse grupo, ou, aliás, nessas eliminatórias, né? É um grupo unificado de 9 seleções. O que você acha aí? Começando pela Argentina, que atropelou justamente o Uruguai de cara. Thiago, a Argentina que já vem a 7 jogos sem derrotas, né? Só foi superada na segunda rodada pela Venezuela, jogando fora de casa. A Argentina fez as pazes com sua torcida, o grande craque Messi está jogando a bola que todos os argentinos sempre esperaram dele na seleção hermana, né? E no jogo contra o Uruguai foi interessante, com um estádio lotado, uma vibração muito positiva. Os argentinos demonstram muito orgulho de sua seleção. O time foi pra cima, pressionou, fez um jogo até esbarrou ali na falta de espaço, porque o Uruguai ficou muito retrancado em grande parte da primeira etapa. É um time que vem passando por momentos difíceis, né? Aí o técnico Oscar Tabares, eu acredito que ele preferiu jogar de forma mais recuada, mais atenta mesmo, até porque a Argentina tem um ataque fulminante, né? Só que no finalzinho do primeiro tempo ali, o Uruguai saiu um pouco mais pro jogo. Aí a partida já ganhou uma cara mais de jogo lá e cá. A Argentina começou a criar algumas boas chances, Messi mesmo, naquelas arrancadas comuns dele, né? Que vai driblando todo mundo pelo meio e sempre chutando colocado de canhota. Quase fez um golzinho no final da primeira etapa. Só que o que aconteceu? O Uruguai já terminou o primeiro tempo saindo um pouco mais para o ataque, explorando melhor os contra-ataques. Ele também voltou do mesmo jeito para o segundo tempo e com mais espaço. O time da Argentina não perdoou mesmo. Aos 20 minutos, numa jogada até de raça ali do Messi, o Di Maria, ele tocou para o Di Maria do lado esquerdo ali da área. O Di Maria chutou cruzado, ele correu, ganhou do zagueiro na velocidade com o biquinho da chuteira, lá um camisa 9 autêntico, tirou do goleiro Muslera. Depois desse gol, abriu a porteira. A Argentina com um ataque muito veloz, o Uruguai tentava ir para frente, só que não conseguia criar espaço. Assim que a Argentina tomava a bola, a velocidade imprimida era enorme, e foi dessa forma, no contra-ataque, que o time fez o segundo gol com Agüero, numa bela troca de passe. A bola foi de pé em pé até o Di Maria rolar de lado, o Agüero completar para um gol. A Argentina dando show. E aos 35 minutos, o Messi cobrando falta a lá Ronaldinho Gaúcho, a lá Pirlo. Ele percebeu que a barreira ia pular, o canto ali o goleiro estava muito pro outro lado, bateu o rasteirinho, a bola passou por baixo da barreira e entrou no cantinho esquerdo no goleiro Muslera, junto à trave. E foi um jogo espetacular na Argentina, pois foi uma vitória que deu muita confiança para o time, e a torcida também ficou em êxtase, né? Já que se trata de um clássico aí, talvez um clássico de maior rivalidade da América do Sul. E também tinha muitos uruguaios lá no estádio. Foi interessante isso, que eles começaram a fazer barulho, depois saíram quietinhos, né? Tristes com a campanha da equipe. E a Argentina nesse jogo realmente deu um show de bola, mostrou que é hoje uma das 3 maiores seleções aí do mundo. Já na partida contra o Chile, jogando fora de casa, a Argentina não deu o mesmo show. Eu acho até que pecou algumas vezes pelo excesso de preocupação defensiva. Só que o Chile
que também não vem bem na competição. O técnico Claudio Borg vem sendo muito criticado. O Chile foi com tudo para cima, a torcida lotou o estádio também, apesar do mau momento. Só que o Chile, assim como, digamos, todo time pequeno, pecou na hora de fazer o gol. Pressionou, teve várias chances, ataque atrás de ataque, chutando. Sempre que chegava na cara do gol, perdia várias chances. O Isla, lateral direito, aparecia muito bem no ataque, subia todas as vezes, ganhava da marcação. Só que sempre que chegava o ataque falhava, né? E o goleiro Romero, apesar de toda essa pressão, fez apenas uma defesa antes de, aos 28 minutos, o Messi, apenas no segundo ataque argentino em todo o jogo, fazer um belo gol. Ele recebeu na área, tirou a marcação e estou colocado. Aí a Argentina, aproveitando o momento atordoado do adversário, fez o segundo apenas 2 minutos depois, com o Higuaín, uma linda jogada pela direita, uma jogada individual. O atacante do Real Madrid acertou um lindo chute e fez o 2-0. Com o 2-0, o time argentino, que já estava com uma postura defensiva, praticamente adotou uma retranca ali e saía às vezes para o contra-ataque. O Chile tentava pressionar ainda no primeiro tempo, graças a essa velocidade incrível do ataque. Teve mais 2 boas chances, uma com o Messi, uma com o Higuaín, só que os atacantes acabaram perdendo e a Argentina foi com 2-0 para o intervalo. Na segunda etapa, porém, o time argentino foi cada vez mais recuando. O técnico Alejandro Sabella foi tirando as peças de ataque e colocando os jogadores, tipo o Guinha Azul, por exemplo, que entrou na partida, volantes, jogadores defensivos, e o ataque no final da partida praticamente contava só com o Messi e o Barcos, o jogador palmeirense, que entrou no finalzinho do jogo também. Então a Argentina, dessa forma, praticamente abdicou de atacar, teve apenas um lance mais incisivo em toda a segunda etapa, e o Chile novamente pressionando muito, não tanto quanto no primeiro tempo, mas teve um amplo domínio de posse de bola, várias finalizações, e só no finalzinho conseguiu fazer um gol. Já no finalzinho da partida, nos acréscimos, descontou com o Gutierrez. O detalhe dessa partida é que o Chile, com mais uma derrota na competição, já havia perdido para o Equador por 3-1. Quando saiu na frente, levou a virada. Também não havia jogado nada, foi amplamente dominado pelo Equador. E dessa vez, apesar do bom futebol, o que eu acho que foi isso que foi determinante para a permanência do técnico Claudio Borg, pelo menos por enquanto. Pode ser que ele seja demitido até a próxima data das eliminatórias. Mas pelo bom futebol apresentado, apesar dos vários erros de finalização e também os erros na defesa, que foi envolvida com facilidade pelo ataque argentino, ele permaneceu na equipe. A torcida saiu descontente, né, porque a campanha está sendo ruim. A equipe que estava ali junto com o Uruguai na briga ali por uma vaga, chegou a liderar, né, as eliminatórias. Teve momentos que liderou, até porque tinha um jogo a mais também, né? Mas estava ali no 5º lugar, acabou perdendo a posição e foi parar no 6º, né? E fica mais difícil aí a ascensão à Copa do Mundo. Esse grupo dos 4 primeiros vai se distanciando, e pelo futebol apresentado pelas outras equipes, hoje eu diria que o Chile corre sérios riscos de não disputar a próxima Copa do Mundo. Tem que ver qual que vai brigar mais para sair dessa zona de classificação, se é o Chile ou se é o Uruguai, que os dois estão apresentando um futebol realmente muito ruim. A seleção uruguaia, que tem o Forlan, que é veteraníssimo, né? Nem tanto, ele tem 33 anos agora, que está começando a jogar melhor pelo Inter, fez gol numa partida recente contra o Vasco, 2 gols. Depende muito de Forlan, Luis Soares e Cavani, mas peca muito na defesa. A equipe tá fraca defensivamente, tem tomado gols. No jogo contra a Bolívia, por exemplo, o Diego Lugano, capitão da equipe, que também não vem sendo aproveitado no Paris Saint-Germain, ele ficou de fora, ele sentiu uma lesão no jogo contra a Argentina. A defesa sofreu bastante com isso. Salcedo, da Bolívia, junto com a altitude, né, fez 3 gols, garantiu a vitória boliviana. Ele fez o primeiro logo aos 7 minutos de jogo, que já animou o time da casa. Mojica, numa falta ali até que desviou na barreira,
fez o segundo ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. E aí a Bolívia com 2-0 no placar, altitude, a torcida jogando a favor, ficou tranquilo em campo. Logo aos 5 minutos da segunda etapa, o Salcedo fez mais um. Teve até comemoração do Gangnam Style. E aos 10 minutos ele fez o seu terceiro hat-trick. A Bolívia mereceu vencer por goleada, dominou o jogo. O Uruguai até teve raça, conseguiu descontar numa bela cobrança de falta de Soares. É o único jogador que, mesmo nesse momento ruim do Uruguai, ele pelo menos vem mantendo uma regularidade, fazendo alguns golzinhos e garantindo pelo menos um pouco de honra para o time, sendo um ataque do time de Oscar Tabares. E também incrível como o Cavani não rende o mesmo na seleção do que ele rende no Napoli. Ele até fez uma Copa do Mundo assim, de média para boa, ele não foi tão destaque quanto o Luis Soares e o Forlan, mas foi bem. Mas desde então ele não consegue render o mesmo bom futebol que ele tem no Napoli, porque ele é o maior artilheiro da equipe. No Uruguai faz muito poucos gols, participa pouco das jogadas ofensivas. Contra a Argentina mesmo também não teve uma grande atuação. O Oscar Tabares vai ter que pensar muito aí no que fazer com a seleção uruguaia. A folga agora das eliminatórias é até março de 2013 na América do Sul, e para ver o que faz para retomar o Uruguai, porque seria muito legal ter o Uruguai na Copa do Mundo do Brasil, até pela tradição que tem a seleção uruguaia. E destacar também que está tudo aberto na América do Sul, porque o Paraguai hoje, que é o último com 7, ele está a 5 pontos do quarto colocado, que é a seleção venezuelana, né, com 12 pontos, que classificaria esse direto, e do Uruguai, que é o quinto, que vai para a repescagem. Então, se o Paraguai, que é o último com 7, está a 5 pontos, ainda pode acontecer muita coisa. O Paraguai, que é a grande decepção, como eu já disse. A sorte do Paraguai é que esses times ali, tirando a Argentina, Colômbia e Equador, que vem apresentando bom futebol e jogando de forma consistente, os outros vêm de forma muito irregular, ganham um jogo em casa, depois perde fora, não consegue se firmar na competição. O próprio Peru, por exemplo, faz boas partidas dentro de casa, só que às vezes peca, em erros bobos acaba não vencendo uma partida e fica pelo caminho. Dionísio, você falou de Argentina e Uruguai, 3-0, o último nas eliminatórias da América do Sul. Você falou que é um dos maiores clássicos. Só para citar uma coisa interessante aqui, foi o primeiro jogo entre seleções nacionais da história fora das Ilhas Britânicas, ou seja, que não envolvia Inglaterra, aquelas seleções ali. E aconteceu em 1901. O jogo acabou com vitória da seleção da Argentina pelo placar de 3-2. E o confronto que mais envolve, que mais teve partidas, 180 ao todos. Quando o Uruguai e a Argentina entram em campo, são 29 títulos de Copa América, 15 do Uruguai e 14 da Argentina, né? Você vê a rivalidade que tem essas duas seleções. O Brasil, se eu não me engano, tem 7. E também pra gente colocar como estatística aqui, a Argentina tem 83 vitórias, o Uruguai 54, e são 43 empates. E a rivalidade é tanta que na última Copa América o Uruguai conseguiu eliminar a Argentina lá na Argentina, na fase quartas de final. E o jogo, como não poderia deixar de ser, foi bastante pegado, teve lances violentos. O Messi mesmo recebeu uma cotovelada da Arevalo Rios. A rivalidade pega fogo mesmo. E curioso destacar também que foi um árbitro brasileiro, o Adem, que captou essa partida, e a postura dele em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro foi totalmente diferente. Deixou o jogo correr, lances violentos, mostrava um cartãozinho amarelo, coisa que aqui no Brasil facilmente geraria uma expulsão. Pois é, e a Celeste Olímpica foi campeã dos Jogos Olímpicos, né? O ouro dos Jogos Olímpicos de 28, quando ainda era uma Copa do Mundo, em cima da Argentina, e ganhou a primeira edição da Copa do Mundo no Uruguai, em cima da Argentina também, dos dois títulos mais importantes aí, né? Aliás, o Uruguai tem tem 2 ouros, né, nas Olimpíadas, e 2 Copas, uma em cima da Argentina e outra em cima do Brasil. Então, o que acirra mais a rivalidade, e realmente é muito grande. A gente tem que enfatizar isso aqui no Grandes Seleções, porque são grandes seleções mesmo, são 29 títulos de Copa América, é muita coisa. Eu acho que eu não vejo nenhum confronto no mundo com tantos títulos de campeões, seja continental ou, enfim, nem na África, nem na Europa, não lembro. Parece mais um Barcelona versus Real Madrid, né? Muita coisa, né? Então tá, vamos para um rápido intervalo. Na sequência vamos destacar mais eliminatórias pelo mundo e começar também a falar de eliminatórias da Europa, porque tá pegando fogo, hein? Portugal, como sempre, já tá mostrando ali que repescagem é o que ele mais gosta mesmo. Voltamos já.
Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Tudo sobre as seleções de futebol do mundo. Aumente o volume. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Atualidades e histórias das seleções de futebol, além de informações sobre grandes torneios. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas, em parceria com a AMCE. Estamos de volta com o programa Grandes Seleções. Eliminatórias da América do Norte e Central. Terminou a última fase, né? A penúltima fase. A última agora terá 6 seleções que vão jogar, né, ida e volta, pontos corridos. As 3 primeiras vêm para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e a 4ª vai disputar uma repescagem contra uma equipe da Oceania. Então, a própria equipe que sai da América do Norte e Central terá chances reais de disputar o Mundial, a 4ª colocada. Então tivemos a fase final, Grupo A, Antigua e Barbuda 1, Estados Unidos 2 e Guatemala 2, Jamaica 1. Aí, na hora de definir a classificação, foi emocionante, porque a Jamaica precisava que os Estados Unidos vencessem a Guatemala. Se ficasse empatado esse jogo entre Estados Unidos e Guatemala, seria um jogo de compadres, porque as duas se classificariam. Então a Jamaica entrou pressionada, fez seu papel apesar de dificuldades, acabou conseguindo golear a Antigua e Barbuda por 4-1 e os Estados Unidos venceram a Guatemala por 3-1. O placar classificou a Jamaica, porque o grupo ficou Estados Unidos com 13 em primeiro, a Jamaica em segundo com 10 por causa do saldo de gols, porque a Guatemala também terminou com 10 pontos em terceiro. Então Estados Unidos e Jamaica estão na fase final. Grupo B, Guiana 0, México 5. Esse jogo estava 0-0 até os 32 do segundo tempo, quando aí começou a festa mexicana, né? Teve gol do Polar contra para Guiana, o Guardado, o Peralta, o Chicharito, Reina, 5-0 em 9 minutos exatos. O México fez 5 gols. Se mantivesse a média o jogo inteiro, ia terminar quanto? Tem depois o Dionísio, que é bom em matemática, vai me ajudar. 50 gols. É, mais ou menos. Não, é sério. É sério? É sério. O El Salvador perdeu para Costa Rica em casa por 1-0, resultado que facilitou a vida dos costarriquenhos, que sempre também chegam em Copas do Mundo. E aí foi uma festa, porque na última rodada a Costa Rica precisava ganhar, uma vitória se classificaria. O México já está classificado há muito tempo. O México cumprindo tabela, 2-0 para cima de El Salvador. Peralta e Chicharito, os dois homens gols, né? Um que fez tudo nas Olimpíadas, que é o Peralta, e o Chicharito, todo mundo conhece, do Manchester United. E a Costa Rica 7-0 para cima de Guiana. México 18, líder. Costa Rica segundo com 10. El Salvador e Guiana ficaram para trás. E finalizando com o grupo C. Olha só tudo. Canadá 3, Cuba 0. Normal, o Canadá ganhou de Cuba. Panamá e Honduras 0-0. Tá. Na última rodada, Honduras estava com 8 pontos e a seleção do Canadá com 10. E aí? Honduras tinha que vencer Canadá. Canadá vinha muito bem nas eliminatórias. Honduras passou o trator. 8 Honduras, 1 Canadá. 8-1 para Honduras. Isso é pebolinho, velho. E aí, com o empate entre Cuba e Panamá por 1-1. Sério? 8-1? 8-1. Honduras ficou com 11, Panamá com 11, classificaram-se as duas. O Canadá saiu com esses 8-1 também. Acho que nem merda, né? 8-1 tem que parar tudo e sair fora. Pois é. Então tá. Estados Unidos, Jamaica, México, Costa Rica, Honduras e Panamá vão disputar esse hexagonal, né? 6 seleções em busca de 3 vagas. Aí se você pega Estados Unidos e México, são as duas principais seleções, devem classificar-se. E aí a terceira vaga, olha rapaz, é sempre difícil, porque Honduras, Costa Rica e Jamaica estiveram em Copas do Mundo recentemente. Se pegar nos 98, quando a Jamaica veio ao Mundial, foi ao Mundial da França, né? Então pode ser recente. E também a seleção do Panamá. Então o Panamá vem muito bem, eu falo isso há algum tempo. Vai ser boa mesmo essa fase final das eliminatórias da América do Norte e Central. Eu vou falar agora das eliminatórias da Oceania, porque lá também o negócio futebol, né? Grande Oceania. Oceania, rapaz, e a Oceania que teve que mandará ao Brasil em 2013 na Copa das Confederações o Tahiti, que é o campeão, né, continental da Oceania, só que vem fazendo muito feio nas eliminatórias da Oceania, já não tem chance nenhuma de disputar a Copa do Mundo de 2014, mas vai disputar a Copa das Confederações. Vamos lá, Ilha Salomão 2, Nova Caledônia 6, Tahiti 0, Nova Zelândia 2. Jogos de volta, né? É em grupo, é um grupo de 4, né? E os jogos foram de ida e volta. A Nova Zelândia bateu o Tahiti por 3-0 na volta e a Nova Caledônia 5-0 para cima das Ilhas Salomão. Com isso, a Nova Zelândia tem 12 pontos e lidera. Nova Caledônia tem 9. Os dois devem brigar.
Ilha Salomão 3, Tahiti 0. Ou seja, o Tahiti, que tirou o título da Nova Zelândia na Oceania. Nova Zelândia, mesmo sendo uma seleção fraca, ainda dá trabalho, né? Como deu na Copa de 2010. Ninguém ganhou dela. Paraguai, Eslováquia e Itália empataram. Então, o Tahiti tirou a Nova Zelândia, perdeu as duas para ela nesses jogos da eliminatórias da Oceania. E quem ficar em primeiro aqui provavelmente deve ser mesmo a Nova Zelândia. Vai enfrentar o quarto colocado das eliminatórias da CONCACAF da América do Norte e Central. Eliminatórias da Ásia. O Catar, pelo grupo A, perdeu para o Uzbequistão por 1-0 em um jogaço. O estádio lotado, o Irã bateu a Coreia do Sul por 1-0. O Irã também, que é uma seleção que sempre está presente em Copas do Mundo. E a Coreia do Sul não precisa nem falar, né? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, ela vai em Copa, ela vai em todas, é incrível. Acho que desde 90, 94 ela tá em todas, pelo menos. Só não faz nada. Pelo menos Não, em 2002 em casa, apesar da grande ajuda de arbitragem. 2002, realmente. E 2010 também, ela passou de fase, né? O grupo tinha Grécia, Nigéria, Argentina, até que não... Pra ela é um bom papel passar de fase. Então a Coreia do Sul é líder junto com o Irã com 7. Os dois primeiros de cada grupo classificam-se diretamente para a Copa. Então hoje teríamos Coreia do Sul e Irã. O Uzbequistão terceiro com 5. Líbano e o Catar tem 4 pontos. São os 5 times do grupo A. Pelo grupo B, o Iraque perdeu para a Austrália de virada por 2-1. E o Oman bateu a Jordânia por 2-1. O Japão é líder desse grupo com 10 pontos. A Austrália é segunda com 5. Oman também tem 5, é terceiro. Jordânia é quarta com 4 pontos. E o Iraque é o último com 2 pontos. Detalhe então, os dois primeiros de cada grupo classificam, como eu falei, Coreia do Sul e Irã no A, Japão e Austrália no B. Nada estranho, seleções que sempre têm frequentado as Copas do Mundo. E aí teremos uma repescagem entre o terceiro de cada grupo. O Uzbequistão, no caso, hoje é o terceiro do A e o Oman do B. O vencedor dessa repescagem entre o Uzbequistão e o Oman pegaria o quinto colocado aqui da América do Sul, que hoje é o Uruguai. Então, só para deixar claro aqui, colocar os pingos, os is, né? É assim que fala, tudo. Ué. Então vamos seguir? Claro. Então vamos lá, grupo A das eliminatórias europeias. Eu vou achar isso aqui agora. Rola a bola no velho continente, menino. E o velho continente proporcionando as suas surpresas, né? De sempre. Vamos lá, grupo A. É o grupo de Bélgica e Croácia. Olha como tá bem essa seleção da Bélgica, viu? Eu fico vendo, rapaz, uma seleção que eu quase consigo falar ela de cor. Uai, então falei. Você tem aí, ó. Eu só não sei pronunciar direito, mas não, mano, sem problema nenhum, só. O Alderweireld, assim, como é que é o nome dele, gente? Me ajuda aí, que joga no Ajax. Muito bom jogador na direita. Tem o Kompany, o Vertonghen, o Vermaelen. O meio de campo tem Witzel, tem Fellaini. O ataque tem o Hazard, tem o Miralas, tem o Mertens, tem o Lukaku, que está na reserva, inclusive. Então quase que dá pra falar seleção de cor. Quando isso acontece é porque a seleção é boa, né? Ou é torcedor, né? Não, mas eu não torço pra Bélgica, não. E quem me conhece sabe que a Bélgica é minha rival. Mas enfim, grupo A, Macedônia 1, Croácia 2, né? A Croácia muito bem. Sérvia 0, Bélgica 3. Que vitória da Bélgica contra a Sérvia lá. Não é fácil, não é fácil. Nas eliminatórias passadas, a Espanha, a França, seleções importantes não ganharam lá não, hein? Penou. País de Gales 2, Escócia 1. O confronto ali entre seleções do Reino Unido. Na segunda rodada, na rodada seguinte, a Croácia de Gales por 2-0, a Bélgica bateu a Escócia por 2-0 e Macedônia venceu a Sérvia por 1-0. O grupo está configurado, Bélgica e Croácia têm 10 pontos. Devem brigar mesmo pela liderança até o final, porque são duas grandes seleções. A Croácia é outra, que a gente conhece vários jogadores. Inclusive o Modric agora está no Real Madrid, o Mandzukic que está muito bem no Bayern, né? O Olic que já está em fase final de carreira, também mas no Bayern. Tá no Bayern. Tem o que joga no Everton, um atacante também que me fugiu o nome no momento, mas que faz dupla com o Mandzukic no ataque da equipe da Croácia. Então Croácia e Bélgica vão até o final brigar aí por essa vaga, por essa primeira, e provavelmente dessas duas também uma vai para repescagem e dependendo do adversário vem para a Copa. Grupo B, um grupo também equilibrado e que tem a surpresa, a Bulgária está muito bem. A República Tcheca bateu Malta por 3-1, a Armênia perdeu para a Itália por 3-1, jogando na Armênia. Bulgária e Dinamarca empataram por 1-1. E aí República Tcheca e Bulgária na rodada seguinte, lá na República Tcheca, em Praga, 0-0, Itália 3, Dinamarca 1, a Itália disparou, tem 10 pontos, a Bulgária é segunda com 6. A Bulgária vem surpreendendo, está na frente da República Tcheca, terceira com 5. A Armênia é quarta colocada com 3. A Dinamarca, rapaz, quinta com 2. Dinamarca também disputou 3 jogos,
2 fora de casa, né, com a Itália, com a Bulgária, e 1 em casa com a República Tcheca, mas mesmo assim uma campanha muito ruim. E Malta, última colocada com 0. Túlio, esse grupo de Itália, República Tcheca e Dinamarca, você bate o olho, você já fica... Então vão ter confrontos muito equilibrados. E realmente, tá equilibrado ali entre Bulgária, República Tcheca e Dinamarca. A Itália tá disparando, né? Pois é, Thiago, a Itália, que sempre nas eliminatórias, assim como Portugal, tem uma certa dificuldade, tem um início meio turbulento, muitos empates, derrotas, mas no final consegue a classificação, e dessa vez está sendo diferente. E a grande, para mim, a decepção, logicamente, é a Dinamarca, que se esperava muito, junto com a República Tcheca e além da Azurra, disputar ali as 2 vagas. A Itália jogou contra a Armênia, fez uma boa partida, o Pirlo jogou muito bem, fez o primeiro gol de pênalti, foi comandado, né, pelo Pirlo. O segundo gol acabou saindo com De Rossi de cabeça, e o Osvaldo ainda fez o terceiro da Itália. E se lembrando que o Mkhitaryan fez para a Armênia. Golaço, hein? E o Osvaldo vem bem na seleção, hein, Túlio? Exatamente, o Osvaldo, que é um argentino naturalizado italiano, joga na Roma, tem jogado muito bem, e ele tem dado muito certo ali no ataque. Então vem fazendo uma boa dupla com o Giovinco ou o Balotelli, né? Com quem for, tá jogando muito bem. E o Balotelli jogou muito bem acho que foi contra a Dinamarca. Isso, porque ele não jogou contra a Armênia, se não me engano, por causa de uma forte gripe. E no segundo jogo, né, engraçado que a Itália venceu a Armênia fora de casa por 3-1, e foi o mesmo placar que aplicou em cima da Dinamarca. E a Itália jogou, o meio de campo funcionou muito bem, e contra a Dinamarca fez os gols com Montolivo. O segundo gol, se não me engano, foi com Balotelli, e teve mais um que eu agora me esqueci. E a Itália já tinha um jogador expulso, o Osvaldo acabou sendo expulso de campo. Mas mesmo assim a Itália teve um bom ritmo, continuou, tá fazendo um bom papel, não tá assim tendo dificuldades. Detalhe pro lançamento espetacular do Pirlo no segundo gol lá, o gol do Balotelli. Sensacional. Não, e realmente sensacional. E também uma coisa a se citar, a gente tá falando aqui, a Itália tem como os principais rivais, como você citou, a República Tcheca, a Dinamarca e a Bulgária, que tem uma tradição, entre aspas, por causa da Copa de 94, que ela foi muito bem. E todo mundo espera que a Bulgária forme uma boa seleção novamente. Contra a Bulgária fora, ela empatou. Ela ainda vai ter a República Tcheca e a Dinamarca fora, né? Certo. Então há um certo perigo. A gente também não pode falar que tá tudo decidido já. Não, logicamente, mas pelos resultados que essa rodada, essa data FIFA que teve em outubro, foi extremamente vantajosa para a Itália, porque ela se consolidou na liderança do grupo B com 10 pontos, além dela aumentar para 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é a Bulgária. E ela vai ter partidas difíceis contra a República Tcheca e Dinamarca, mas ela já tem uma certa gordura. Então ela pode assim tropeçar, né? Já pode permitir um tropeço durante essa caminhada. Mas vem bem, o César Prandelli, vários bons valores, estamos fazendo um muito bom time. Com certeza. E só confirmando aqui, eu olhei na internet, na minha cola, no jogo contra a Dinamarca, os gols então foram do Montolivo, depois o De Rossi de cabeça após o cruzamento do Pirlo, que vem sendo destaque mesmo. O Pirlo joga muito, hein, cara. E o Kavis, que é um jogador ali, lateral direito da Dinamarca, diminuiu. E no segundo tempo, o terceiro gol marcado pelo Balotelli, realmente, após o lançamento do Pirlo, um belíssimo gol. E a Itália voltará a jogar em 2013 contra a Malta no dia 26 de março. E a Dinamarca vai enfrentar a República Tcheca dia 22 de março lá na República Tcheca. Jogo difícil, hein? Não saindo um pouco da Itália aqui, né? Mas como isso está sendo recorrente no mundo inteiro. Como é que os jogadores com idade avançada têm jogado muito bem. O Zé Roberto pelo Grêmio, o Pirlo pela Juventus, pela seleção. Tem outros grandes valores, o Del Piero, que apesar de ter deixado a Juventus, está fazendo um bom campeonato. Então é incrível como é que os jogadores... O Close da Alemanha. Então são vários jogadores que com idade assim, avançada, mas continuam jogando um futebol de primeiríssima qualidade. Gerrard e Lampard pela Inglaterra, realmente tem toda a razão, eu também acho isso. O Donovan, né, nos Estados Unidos joga muito. Isso. Sempre tem vários, se for falar aqui é uma lista vai ser imensa. Inclusive aqui no Brasil com o Fred Luiz Fabiano, que tem pouco mais de 30, né?
O Fred eu acho que tem 29, mas enfim. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos para falar de um jogo sensacional. O Dionísio vai explicar o que é isso. Alemanha 4, Suécia 4. Voltamos já. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Tudo sobre as seleções de futebol do mundo. Aumente o volume. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Atualidades e histórias das seleções de futebol, além de informações sobre grandes torneios. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas em parceria com a AMCE. Estamos de volta com Grandes Seleções. Falamos agora do grupo C, né? Esse grupo que protagonizou algumas surpresas. Uma delas foi Ilhas Faroe 1, Suécia 2. A Suécia jogou muito mal diante das Ilhas Faroe fora de casa, venceu por 2-1 no aperto com o gol do Ibrahimovic. Cazaquistão empatou com a Áustria por 0-0. Meu amigo, aí começa, né? Os resultados que ninguém espera. Lá dentro, lá em Dublin, coisa que não acontece muito fácil não. A Irlanda tomou de 6-1 da Alemanha. Que coisa, o Dionísio vai falar daqui a pouco sobre esse jogo. Aí a Ilhas Faroe, com a sua fragilidade toda, tomou de 4-1 da Irlanda na rodada seguinte. A Áustria venceu o Cazaquistão por 4-0, mostrando que está com um bom futebol. A seleção austríaca que deu muito trabalho para a Alemanha na primeira rodada. E tivemos essa partida fantástica que a Alemanha abriu 4-0 e a Suécia foi buscar. A classificação do grupo tem a Alemanha com 10 pontos e a Suécia em segundo com 7, a Suécia com um jogo a menos. A Irlanda terceira com 6, a Áustria em quarto com 4 pontos, Cazaquistão em quinto com 1, Ilhas Faroe em sexto com 0. Dionísio Germano, você que é meio germânico, né? Me diga aí, germano. Alemanha, 10 gols em 2 jogos, mas que defesa, hein? E eu vou falar uma coisa, a defesa da Alemanha não é de hoje que eu acho uma defesa ruim, não. As pessoas superestimam demais a seleção alemã, com toda razão. Igual a seleção da Holanda, igual a seleção da Inglaterra, muitas seleções têm ataques poderosíssimos, mas têm defesas muito frágeis. Eu acho que a Alemanha se enquadra aí. Sinceramente, eu não acho que Mertesacker, o próprio Philipp Lahm é um bom jogador, mas enfim, o Boateng, eu não gosto muito da defesa da Alemanha não, mas me explica aí o que aconteceu. Então vamos começar pelo começo. Pelo final não dá, né? Começa pelo final. O gol de empate da Suécia, aí você vai voltando. Então, vamos começar pelo começo. A Alemanha, né, para essa partida contra a Suécia, chegou muito credenciada. Por quê? Porque depois de 2 partidas tímidas contra a Ilha Faroe e a Áustria, né, que venceu com dificuldade, massacrou a Irlanda em Dublin. Logo no primeiro tempo, o Royce fez 2 gols. E a Alemanha, que dominava o jogo amplamente, chegou a ter 75% de posse de bola, continuou o massacre na segunda etapa, e fez mais um com o Ozil, outro com o Klose, e Toni Kroos com 2 chutes fora da área, 2 belos gols, uma jogada com esse sacane, entrou, começou a ser titular, né? Fechou a conta para o time da Alemanha. André Krog fez o gol de honra irlandês já nos acréscimos. Aí com a Alemanha em alta, né, vindo de goleada em cima da Irlanda, e a Suécia com dificuldades para vencer a Ilhas Faroe, quebrou todo mundo na casa de apostas, né? Pois, ainda mais no final do primeiro tempo, pois no jogo entre a Alemanha e Suécia, num jogo espetacular, com nada menos que 8 gols, já a Alemanha jogando dentro de casa abriu os 4-0, mas cedeu um empate ao time sueco. O veterano Miroslav Klose, que estava tentando atingir a marca de 67 gols marcados por Gerd Müller. 68, o Klose fez 67. 68, e o Klose tem, exatamente. O Gerd Müller, que tem 68 gols marcados, é o maior artilheiro da seleção alemã. O Klose fez os 2 primeiros gols da Alemanha aos 8 e aos 15 minutos, e dava toda a pinta de que o Klose faria ali o seu terceiro e já igualava esse recorde de história. É bom ressaltar que o Klose tem muito mais partidas que o Gerd Müller, né? Mas não deixa de ser uma marca importantíssima. São 67 gols em 125 jogos. E o Müller fez 68 em 62 jogos. É impressionante. E ainda no primeiro tempo, Mertesacker, o zagueirão, fez o terceiro para a seleção alemã, que parecia um jogo extremamente fácil. A Alemanha controlava tranquilamente, e no início do segundo tempo, para fechar o caixão,
da Suécia, Ozil fez o quarto aos 11 minutos e praticamente decretou a vitória, né? Só que esqueceram de avisar isso pro time da Suécia. E sabe o que mudou, né? A entrada do Karlström. O Karlström entrou no segundo tempo, ele estava no banco de reservas e mudou a cara da seleção da Suécia. E tanto é que a Suécia teve chance de virar, você vai falar agora. Rapaz, Não, o caixão não tava fechado? praticamente todo mundo Então é Suécia, então é um morto-vivo? ressuscitou para o futebol. Ô, louco. Quando tudo parecia perdido, a Alemanha já meio acomodada na partida. A Suécia, num lance despretensioso, um lançamento na área, Ibrahimovic de cabeça fez 1-0. Mas ainda O primeiro gol da Suécia, né? aos 17, 4-1, né? Porque 1-0. Só confundi toda. Então, né? Quando tudo parecia perdido, lançamento despretensioso para grande área, Ibrahimovic fez de cabeça. Primeiro gol da Suécia na partida, diminuiu a diferença. Só que aí, Lustig, apenas 2 minutos depois, fez o segundo gol dos visitantes. Falha do Neuer, Uma falha do a Neuer. zaga, né, do Mertesacker. Todo mundo. Mertesacker tomou 3 gols nas costas dele. E aí acabou que a seleção sueca começou a acreditar. E como aos 21 minutos Elmander anotou o terceiro para a seleção sueca, aí a partida pegou fogo, todo mundo começou a acreditar que a Suécia poderia sim chegar ao empate e até buscar a virada. E no decorrer daquela partida que ia lá e cá, um jogo muito aberto, o time alemão até teve algumas chances de ataque, mas sempre tinha a cara de que a Suécia estava mais próximo de chegar ao quarto do que a Alemanha fazer o quinto gol. E foi o que acabou acontecendo. Depois de muito tempo, pois o gol saiu somente aos acréscimos, o Elm deixou tudo igual para o desespero da torcida alemã e um resultado que deixou a Alemanha liderando a chave, só que com apenas 3 pontos de vantagem para a Suécia. Como a Suécia tem um jogo a menos, ela pode alcançar a Alemanha nos pontos, e o próximo jogo contra a Alemanha terá no segundo turno, será na Suécia, né? Aí nesse confronto ela pode tirar vantagem e ficar com a primeira posição do grupo, ou seja, foi um resultado muito ruim para a Alemanha, principalmente por ter saído na frente, né, os 4-0. E detalhe também que o Joachim Low criticou muito o zagueiro Schmelz, teve até uma polêmica aí. Engraçado que as falhas foram todas em cima do Mertesacker, né? Mas ele criticou o zagueiro Schmelz, que até fez o gol do Borussia no último jogo contra o Real Madrid. Mas o time alemão, que nessa partida não pôde contar com o Hummels, né, um experiente zagueiro. E eu, ao contrário de você, discordo que a zaga alemã seja ruim. Acho o Philipp Lahm um dos melhores laterais do mundo. O Philipp Lahm é o único que salva, na minha opinião, assim. O Mertesacker, não acho ele um zagueiro ruim. E o Hummels realmente é um excelente zagueiro. Eu acho que tem sim um bom sistema defensivo. Eu acho que o povo tem mais que nesse jogo, porque é comum um time se acomodar com a vantagem de 4-0. Você nunca espera uma reação do rival. E a Suécia, como você disse, mudou totalmente com a entrada do Karlström. Ficou na frente, parece que por ter feito gols praticamente em sequência, o time deu um fôlego muito grande. Cresceu demasiadamente na partida, teve inúmeras chances. O Neuer, que falhou naquele gol, no segundo gol, fez algumas importantes defesas também. E também a Suécia, antes mesmo do empate, chegou a perder gols incríveis. E detalhe é que tem 2 jogadores novos na seleção sueca, um chama Kakliklic, ele que entrou no jogo pela esfera, fez um dos gols e deu muita velocidade pela ponta esquerda. Ele entrou nessa partida contra a Alemanha e destruiu, né? Foi ele que fez o passe pro gol do Elmander, inclusive o terceiro. E outro é o Tobias Sana do Ajax, que é um garoto também, tem 19 anos e vem jogando muito no Ajax. Fez sua estreia pela seleção e perdeu um gol inacreditável quando o jogo tava 4-3. Exatamente, que o Ibrahimovic até consolou ali o jovem. O Karlström deu uma bronca nele, porque o Elmander chegou pra fazer o gol, o goleiro saiu, o Neuer, a bola sobrou pro Tobias Sana e ele tinha o Karlström livre do lado dele. Se tocasse pro Karlström era caixa, ou então ele poderia fazer a jogada e com mais calma fazer o gol. E o Karlström deu uma bronca nele. Chegou bastante primeiro, jogou pra fora, realmente pensou uma grande chance, mas o Ibrahimovic, como ídolo que é da Suécia, foi bem nessa vez e consolou o rapaz, até porque falta experiência nessas horas e eu acho que o Karlström pegou pesado. E a Suécia tá renovando-se aí, quem sabe pode chegar bem também ao Mundial. E falar um pouquinho de história, foi a primeira vez que os alemães desperdiçaram uma vantagem tão grande em toda a história, abrir 4-0 e deixar chegar ao empate.
Mas ainda assim há outros exemplos no futebol internacional em confrontos de seleções de vantagens que foram retiradas em situações parecidas. Na Copa Africana de Nações de 2010, a Angola vencia por 4-0, faltando 15 minutos para o fim, e Mali empatou em 4-4. Ou seja, uma coisa bem pior do que a Alemanha protagonizou. No Mundial Sub-17 de 2003, Thiago, Portugal vencia Camarões por 5-0, faltando 20 minutos para o fim. E que deu 5-5 Camarões e Portugal. Simplesmente inacreditável. E para nós brasileiros, um jogo que marcou muito foi os Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta, quando o Brasil vencia a Nigéria por 3-1 até os 32 minutos da segunda etapa. Sofreu um empate relâmpago ali no final da partida. Aí o jogo foi para a prorrogação e o nigeriano Kanu, logo aos 3 minutos, ali era morte súbita, fez o gol da Nigéria e classificou o time africano para as finais. E o Brasil sente até hoje aquela derrota, talvez a mais doída numa Olimpíada. Pois é, Dionísio, já que você abriu espaço para a história, você sabia que 2 vezes Suécia e Alemanha se enfrentaram em semifinais de grandes competições. A primeira foi em 58 na Copa do Mundo, que foi na Suécia, e a Suécia venceu a Alemanha por 3-1. 92 na Eurocopa, que também foi na Suécia, as 2 únicas vezes que a Suécia recebeu um grande campeonato, também se encontraram na semifinal, e foi a vez da Alemanha devolver. Venceu pelo placar de 3-2 e a Alemanha faria final contra a Dinamarca, perdeu na final para a seleção da Dinamarca por 2-0 da Euro 92, e lá em 58, como todo mundo sabe, a Suécia fez a final com o Brasil de Pelé, 5-2 para o Brasil. Vamos prosseguir grupo D rapidamente, resultados da rodada: Holanda 3, Andorra 0, Estônia 0, Hungria 1, Turquia 0, Romênia 1. Depois, na rodada seguinte, Andorra 0, Estônia 1, Romênia 1, Holanda 4 e Hungria 3, Turquia 1. A Holanda lidera com 12, Romênia e Hungria com 9. E a surpresa, a Turquia está lá embaixo, 3 pontos ao lado da Estônia. Andorra tem 0. Surpresa porque a Turquia era dada como segunda força também por causa das campanhas dos últimos campeonatos. Rapidamente citando a laranja aqui do técnico Van Gaal, uma mudança de cara em relação aos times, né, de 2010 na Copa do Mundo, que era mais burocrático, vencia muitos jogos por 1-0, e ao time de 2012 na Euro, que foi uma grande decepção. Uma concepção que o Van Gaal já tinha na seleção holandesa, que tentou a vaga na Copa de 2002, só que sem renovação naquela oportunidade. Ele ainda aproveitou muita geração de Bergkamp, os irmãos Frank e Ronald de Boer, Cocu, Kluivert, muitos jogadores daquela época. A Holanda não se classificou. Dessa vez ele vem fazendo a renovação total, e eu acho que até exagerado em alguns aspectos. No jogo contra a Andorra, por exemplo, ele entrou com um ataque formado pelo o trio de ataque. Ele joga só no esquema 4-3-3, ele recusa aquela linha de 3 do 4-2-3-1. O time joga pra cima mesmo, e é interessante como o Sneijder tá machucado, o Van der Vaart assumiu a titularidade nos 2 jogos. Então nesse jogo ele jogou com o Lans, o Huntelaar e o Schaken. O Schaken é um jogador de quase 30 anos, nunca havia sido convocado para a seleção, joga de futebol holandês. Inclusive não entendi o sentido, porque ele muito fraco, não é um jogador que funciona como ponta, porque ponta geralmente tem que correr, né? Tem que ter uma habilidade maior. E o próprio Lans, que vem fazendo boas partidas, mas não passa de um reserva, como ele já foi na era do Bert van Marwijk na Euro de 2008. Então não vejo muito sentido. Eu acho que é bom colocar logo quem mesmo deve ser titular, que na minha opinião é o Afelai, o Robin, né? O Robin tá machucado, por isso também o Robin seria titular, na minha opinião. E aí entre Huntelaar e Van Persie vai ficar uma indecisão danada, porque o Huntelaar é um jogador que faz muitos gols, isso é inegável. Toda rodada a gente vê ele fazendo aí na UEFA Champions League, no campeonato alemão, e pela seleção holandesa ele já está perto já de bater o recorde de maior artilheiro, e sendo reserva do Van Persie, que pelo contrário tem poucos, assim, ele tem pouco mais de 30 gols, e está perto do Huntelaar ali com 31, mais 32, e espera-se que o Van Persie agora passe a funcionar, até porque ele sempre jogou como segundo atacante no Arsenal, e agora ele é o homem-gol da seleção holandesa desde a Copa de 2010, desde a aposentadoria do Van Nistelrooy. Então a gente vai ficar nessa coisa, Huntelaar, Van Persie, qual dos dois vai ser o titular. E para mostrar como isso mesmo vai ser gritante, ele colocou num jogo um Huntelaar, no outro Van Persie. No jogo 1, Holanda 3, Andorra 0, Huntelaar foi
durante os 90 minutos o titular, e no jogo Romênia 1, Holanda 4 foi o Van Persie. Você vê como é que tá o negócio. Então contra Andorra foi jogo em ritmo de treino, não há de se considerar muito fácil. Andorra deu um chute a gol do goleiro Stecklenburg, o Van der Vaart, o Rundelar e o Schaken fizeram. E no jogo contra a Romênia, esse sim, com o estádio completamente lotado, o torcedor romeno há muito tempo não sentia empolgação com a seleção. A Romênia vinha de uma vitória contra a Turquia lá na Turquia, em Istambul. Então a Romênia acredita ainda, inclusive, nessa vaga que pode vir depois de um tempo. O Mutu, que há muito tempo não aparecia nas convocações por causa de polêmicas, chegou a ser expulso. Ele voltou a ser convocado pelo técnico Vitor Piturca, que tenta convencer também agora o jogador da Inter de Milão, o Kivo, a voltar para a seleção. E o Romênia tem um time organizado, mas é organizado e joga bem contra times talvez no mesmo nível. Contra a Holanda não teve chance, né? O Lancers 1-0, depois o Indy, né? Duas jogadas, duas assistências do Van der Vaart, que jogou muito, foi o destaque da seleção holandesa nesses dois jogos. O Marica ainda descontou para a Romênia no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Van der Vaart novamente, né? Havia feito contra Andorra um gol, e o Van Persie um golaço também no final, fechando a vitória da Holanda por 4-1. Então a Laranja começa a tentar encontrar seu time aí. Vai ficar sempre aquela polêmica no meio de campo, com o time no 4-3-3. Provavelmente vai ficar o Strootman ali do lado, que o Strootman é um jogador que tem crescido muito, tem do lado dele aí vai ficar, se vai ser o Leroy Fer, se vai ser o Maia. Tem jogadores jovens ali na briga por uma vaga. O De Jong também é titular absoluto. E aí no meio de campo ali, Sneijder e Van Persie, vai ficar sempre essa interrogação, porque o Van Persie, não, aliás, Van der Vaart. O Van der Vaart sempre entra bem quando o Sneijder não joga. Quando os dois jogam juntos não funciona. Parece que quando os dois estão juntos nenhum joga bem. É incrível. Então, e o Sneijder é capitão, é um jogador com história na seleção por causa da Copa de 2010. É difícil ele perder essa titularidade. E no ataque, essa dúvida também que vai matar o treinador, Rundelar ou Van Persie. É bom por um lado e por outro também. Vai deixando essa dúvida aí, e tomara que não cause problemas internos, porque a Holanda tem um grande time e com certeza, se vier ao Brasil, vai brigar, vai passar de fase, vai para grandes confrontos. Quem sabe aí não luta mais uma vez por um título mundial. Vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos para falar do grupo de Portugal. Portugal já começa as eliminatórias tropeçando como sempre. Voltamos já. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Tudo sobre as seleções de futebol do mundo. Aumente o volume. Estamos apresentando programa Grandes Seleções. Atualidades e histórias das seleções de futebol, além de informações sobre grandes torneios. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas, em parceria com a AMCE. De volta com o programa Grandes Seleções, de olho então nas seleções que podem classificar para o Brasil. Eliminatórias europeias estão a tempo, rapaz, porque é grupo demais e a seleção demais. E seleções boas, né? Por exemplo, no grupo E, que tivemos essa rodada Albânia 1, Islândia 2, Suíça 1, Noruega 1, Eslovênia 2, Chipre 1. Suíça e Noruega, confronto direto. Depois, na rodada seguinte, Chipre perdeu para a Noruega por 3-1, a Islândia perdeu para a Suíça 2-0 e a Albânia bateu a Eslovênia por 1-0. A Eslovênia, que esteve na Copa de 2010, para você ter uma ideia, é lanterna desse grupo, que tem 6 equipes. É um grupo muito equilibrado, com seleções todas em níveis parecidos, exceto a Suíça, talvez, que seja mais forte, tem participado dos últimos mundiais, feito campanhas boas, né? A Suíça lidera com 10, a Noruega é segundo com 7, a Albânia e Islândia tem 6, Eslovênia e Chipre tem 3. Novamente citando aqui, Suíça líder, Noruega vice-líder, se enfrentaram, ficou 1-1. Então a Suíça já larga na frente aí, apesar que o empate foi na Suíça. A Noruega vai ter a chance em Oslo de enfrentar a Suíça e classificar. São seleções com história em Copas do Mundo, que participaram ao longo das Copas aí, fizeram boas partidas. Para quem se lembra, a Noruega já ganhou do Brasil na Copa de 98, fez aquele time que tinha o André Flo e vários outros jogadores que se destacavam. A Noruega realmente já deu trabalho. A Suíça, idem, principalmente com seu ferrolho defensivo. Grupo F, Rússia 1, Portugal 0, gol de quem? Kerzakov. Exato. É sempre ele, né? E foi de um passo do Denisov ainda, os jogadores do Zenit, né? Que envolvendo essa polêmica com o brasileiro Hulk. Rússia 1, Portugal 0, Luxemburgo 0, Israel 6. Depois tivemos Rússia 1, Azerbaijão 0 na rodada seguinte com gol de quem? Shivokov. Então é isso aí. E o Israel bateu o Luxemburgo por 3-0. Luxemburgo 0, Israel 6 na ida.
Em casa, Israel só fez 3-0. Então, 2 confrontos com o Luxemburgo, 9-0 para Israel, para você ver o nível da seleção de Luxemburgo. E Portugal tropeçou contra a Irlanda do Norte, placar de 1-1. Túlio, rapidamente, Portugal pra gente aí mandar ver a coisa rápida, como que tá Portugal, porque vou te falar, viu? Portugal, como sempre, muita dificuldade nas eliminatórias, começou ganhando contra o Luxemburgo, muito difícil, venceu, foi ao trancos e barrancos, não jogou bem contra a Rússia, acabou perdendo, jogando contra a Irlanda do Norte, em casa, no 100º jogo do Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção lusitana. Teve muitas dificuldades, parou no goleiro Carroll e só ficou no empate 1-1. O Helder Postigo salvou a equipe. E devido a esse, como você mesmo falou, agora divide a segunda posição e segue ameaçado, né? Como sempre, há dificuldade, não sabe jogar eliminatórias. Rússia de Fábio Capello muito bem, líder com 12, ganhou do concorrente direto principal, que é Portugal, jogando na Rússia, está com 12 pontos. 100%. Portugal e Israel com 7, Irlanda do Norte com 2, Azerbaijão e Luxemburgo com 1. Vamos correr e passar pro grupo G, rapaz, porque o grupo G eu vou te contar. Corre! Não, tem que correr mesmo, porque o negócio tá feio. O grupo G, pra você ter uma ideia, Túlio, você que gosta muito da seleção inglesa, né? Rapaz, pois é, vamos lá que eu vou falar agora. O grupo G nem é da seleção inglesa, da seleção grega, que você adora mais ainda. Minha paixão. Liechtenstein 0, Lituânia 2 no clássico da rodada. Eslováquia bateu Letônia pelo placar de 2-1. Vitória boa da Eslováquia. Confronto direto de times que brigam pela vaga. Grécia 0, Bósnia e Herzegovina 0. São as duas primeiras colocadas com 10 pontos. Então, que empate que a Bósnia conseguiu. Vai ter que decidir em casa aí. Esse grupo tem as duas como mais fortes, inclusive. No retorno, né, no outro jogo, Letônia bateu o Liechtenstein por 2-0. A Bósnia bateu a Lituânia por 3-0. Dizer que tá fazendo gol pra caramba. E a Eslováquia venceu a Grécia. A Eslováquia perdeu para a Grécia por 1-0 jogando na Eslováquia. Vitória importantíssima da Grécia, porque a Eslováquia é uma das seleções também que almejam vaga aí, até pelo grupo não tão difícil. A Eslováquia que esteve na Copa da África do Sul. Bósnia e Grécia com 10, Eslováquia com 7, Lituânia com 4, Letônia com 3, Liechtenstein com 0. Esse é o grupo G. Então Bósnia, Herzegovina e Grécia reafirmando, estão brigando pela vaga. Grupo H agora, Moldávia 0, Ucrânia 0, Inglaterra 5, San Marino 0. Pra mim ficou barato, porque San Marino levou de 11-0 da Holanda nas eliminatórias para a Copa da Eurocopa de 2012, de 13-0 da Alemanha nas eliminatórias da Copa de 2010. Vamos lá, Ucrânia 0, Montenegro 1. A Ucrânia, rapaz, começou com empate com a Inglaterra fora de casa, hein? Aí já fecha o Montenegro, e o Montenegro tá dando trabalho. San Marino 0, Moldávia 2 e Polônia 1, Inglaterra 1. No jogo que aconteceu no outro, o Dionísio vai explicar agora. Inglaterra líder com 8, Montenegro segundo com 7. A Polônia, que tá brigando aí também com o Montenegro, quem sabe pela repescagem, quem sabe pela primeira colocação, tem um jogo a menos, tá com 5 pontos, a Moldávia com 4, a Ucrânia só 2 pontinhos, e a Moldávia, aliás, San Marino, né? San Marino 0. Dionísio, Inglaterra goleou em um, empatou em outro, o que você tá achando aí? A Inglaterra novamente não convenceu, né? Pois diante da fraca seleção de San Marino, a equipe não teve dificuldades para golear. As estrelas os jogadores do Manchester United brilharam, né? O Rooney fez o primeiro e o terceiro gol da seleção inglesa, o Welbeck fez o segundo e o quarto, e o Cleverley deu o passe para o quarto gol do Welbeck e deu o passe também para o quinto gol de Chamberlain. No primeiro tempo, a seleção inglesa demorou um pouco para abrir o placar, só foi abrir aos 35 minutos numa cobrança de pênalti de Rooney. Aí fez o 2-0 ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa, tranquilo, fechou a conta 5-0. O jogo muito tranquilo pro time inglês, que aí é fácil brilhar, né? Já contra a Polônia, no jogo que era para ter acontecido no dia 16, só que teve muita chuva, a partida foi adiada pro dia seguinte. Estádio que é coberto, mas eles não fecharam, né? Que palhaçada, né, velho? Brincadeira. Depois dizem que as coisas acontecem no Brasil, né? Mas tudo bem. Aí depois dessa atrapalhada aí, o adiamento por conta da chuva, forte chuva, e a falha da organização, o jogo aconteceu no dia seguinte. E diferentemente da marmata que os ingleses encontraram diante da seleção de San Marino, contra a Polônia, jogando fora de casa, a situação foi mais complicada.
apesar de ter mais posse de bola ali no primeiro tempo, o time tinha dificuldades para chegar ao ataque, e a Polônia, apostando na velocidade de seus atacantes, sempre muito incisiva, até conseguiu levar perigo no contra-ataque. Só que quem saiu na frente foi mesmo a Inglaterra, pois numa jogada forte inglesa, né, que é o cruzamento na área, o Gerrard, né, o veterano, cobrou um escanteio muito bem, e o Wayne Rooney, que já havia brilhado na vitória diante de San Marino, fez o gol de cabeça e abriu o placar aos 31 minutos da primeira etapa. Em desvantagem, a Polônia foi para cima no segundo tempo. A Inglaterra se fechou, tentando explorar mais os contra-ataques, com a entrada de Welbeck no lugar de Defoe. Isso surtiu efeito, o time teve 2 boas chances, não conseguiu matar o jogo e acabou levando. Aos 25, depois também numa cobrança de escanteio de Obraniak, Hart saiu mal do gol, Hart que vinha muito bem, dessa vez foi mal, e o Kamil Glik fez de cabeça. No fim, depois desse gol, o time inglês tentou pressionar ali, mas você sente que, assistindo, acompanhando a partida, falta um centroavante matador para a Inglaterra. O Wayne Rooney, muitas vezes ele joga de atacante, mas ele também participa da armação, é um camisa 10, ao mesmo tempo é um atacante de lado, é um faz tudo ali naquele time. E o Welbeck dá velocidade, só que nem sempre ele responde igual respondeu contra o San Marino, que aí é mais fácil, né? Dá velocidade, mas às vezes perde muitos gols. Então o Defoe, que não vive uma grande fase, ele já viveu em outras oportunidades, então a Inglaterra ressente de um matador na área. E o técnico Roy Hodgson ainda vai ter muito trabalho para tornar esse time confiável e competitivo diante das grandes seleções do mundo. E tomara, a gente quer ver no Brasil as grandes seleções. Esse grupo é complicado, Montenegro tá bem. Eu não vejo uma Polônia como uma seleção tão forte há muito tempo, né? Tem o Lewandowski, o Blaszczykowski, que não jogou essas partidas porque está machucado. Se quiser, que o Obraniak, que joga no futebol francês, ele é muito bom, tem muito efeito na bola. Os próprios goleiros, o titular ou reserva, né? O Szczesny jogou, foi o Titov que defendeu o pênalti na Euro, né? E tem também o Fabianski. Então, assim, até de goleiros, tem 3 bons goleiros e muitos outros jogadores ali do meio de campo. Que podem... tipo, dessas equipes do segundo escalão, com certeza pode brigar de igual para igual com muitos. Com certeza, igual eu falei da Bélgica no início do programa, eu destaco aqui hoje a Polônia, a Bélgica, a Croácia, a própria Rússia, a Bósnia. Tem seleções sim que podem dar trabalho, e acontece muito eliminatórias de uma seleção menos que ninguém espera fique na frente de uma grande, e essa grande vai para a repescagem. E a Inglaterra é ameaçada nesse grupo, porque empatou em casa com a Ucrânia. Na hora que teve um jogo em casa decisivo ali, ela não conseguiu mostrar um bom futebol, quase que perdeu para a Ucrânia. E com a Polônia a mesma coisa, a Polônia poderia ganhar o jogo em Varsóvia, teve chance para isso. Vamos ver o que a Inglaterra vai aprontar daqui para frente, porque o time inglês sempre também gosta de levar susto, né? Ficou de fora da Euro de 2008, né? Recentemente esteve fora de um grande campeonato. Mas é difícil ficar fora da Copa, né? Mas veremos. Veremos. E o grupo I também vai levar um grande para repescagem, e isso já é preocupante, porque se há no sorteio, por exemplo, um grande do grupo I, Espanha ou França, seja qual é uma das duas, vai que a Espanha vai para repescagem. Aí cai outro grande, Itália, Inglaterra, Alemanha, não sei. Espanha e Inglaterra, pô, aí é difícil, né? Portugal tem que começar a ficar. Portugal, Portugal já tá com caminho para repescagem. Daqui já vai um grande, porque o grupo tem 5 seleções, tem Espanha e França, só o primeiro vai direto. Então o outro time grande desse grupo aqui, ou Espanha ou França, não vai para repescagem. É muito difícil imaginar que ele não ficará porque tem os critérios técnicos, porque dos 9 grupos, os 8 melhores segundos colocados vão. Aí, como tem 5 times nesse grupo final, vai eliminar os resultados do segundo colocado de cada grupo contra o último colocado da chave. É a matemática meio doida da UEFA aí, mas dá certo, é justo. É justo porque esse grupo tem só 5 seleções. Então o grupo I, Finlândia 1, Geórgia 1, Bielorrússia 0, Espanha 4, Espanha sobrou. Aí veio o jogo com a França, que jogo polêmico, né? 1-1, a França buscou empate no final, o Túlio vai falar. Só para confirmar, a Bielorrússia bateu a Geórgia na rodada seguinte por 2-0. Espanha e França lideram com 7, Geórgia terceira com 4, Bielorrússia tem 3 pontos e a Finlândia tem 1. Espanha e França, Túlio, parece que vão sobrar, né? Exatamente, Thiago. A Espanha que pegou a Bielorrússia na primeira partida, passou o rodo, 4-0. Pedro sobrou, 3 gols dele e 1 gol do Jordi Alba. E foi num passo do Pedro excepcional de calcanhar. Exatamente, ele que jogou muito bem.
E vamos para Espanha e França. O jogo foi bem movimentado, bem equilibrado, com a França dominando boa parte da partida. Teve um gol anulado no primeiro tempo, mas pelo Félix Brit, anulando o gol do Menezes. E aí a França dominou, mas não conseguiu transformar essa vantagem em gols, que foi aberto com o Sérgio Ramos o Xavi cobrou o escanteio na área, o Lloris tentou afastar, o Sérgio Ramos chutou de novo, rapaz, a bola voltou, o Pedro cruzou, o goleiro tirou de novo, um bate-rebate, o Sérgio Ramos conseguiu soltar o canudo pra dentro da área. Parece que é o de videogame, né? O lançamento ele cruzou, aí depois ficou lá lamentando, assim, com a mão na cabeça. De repente a bola voltou pra ele e fez gol. Saiu comemorando. Incrível. Gol espanhol. E teve o pênalti perdido também, você vai falar, né? Exatamente. Ainda o Koscielny fez um pênalti no Pedro e o Fábregas chutou, mas o Lloris fez grande defesa. De tanto insistir, a equipe francesa chegou em empate aos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, com o Ribéry na esquerda cruzando na cabeça de Giroud, que cabeceou firme no canto esquerdo de Casillas, igualando o marcador. Esse clássico tinha que terminar empatado, né, Thiago? Ô, Túlio, fazer um teste aqui de raciocínio rápido. Uai, tem que ser. Espanha e França, teoricamente, para nenhuma se complicar nesse grupo, elas têm que vencer todos os confrontos diretos dentro e fora de casa, certo? Certíssimo. Vai chegar a hora, então, que França e Espanha vão ter que decidir a primeira colocação na França. Sim. Você acha que a França tem condições reais de mandar a atual campeã do mundo e a atual campeã das duas últimas Eurocopas para repescagem, e a Espanha podendo até sofrer porque não sabe quem vai pegar? Eu acho que pode, tem total capacidade de fazer isso, mas não é aquilo. A gente tem que vencer as outras partidas. Não é entrar em campo e achar que vai vencer as outras partidas dos outras equipes, que está garantido, vai entrar, tem certeza que os 3 pontos vão ser meus. Então tem que ter cautela, porque esses times aí, apesar de não terem esse tanto, como é que se diz, histórico, né, no futebol, mas pode aprontar, arrumar um empate ganhando de 1-0 a Espanha lá, aí a equipe chega e faz um gol nos acréscimos. Empata o jogo. Então, olho vivo. E aconteceu com Rússia e Eslovênia nas eliminatórias para a Copa de 2010, porque na ida a Eslovênia fez 1-0 em casa, na volta a Rússia estava ganhando de 2-0 até os 48 do segundo tempo. A Eslovênia fez 1 e com um gol fora ela chegou à Copa do Mundo e deixou a Rússia, que era muito melhor. Tinha vários jogadores que eram estrelas no futebol da Europa e vinha de uma campanha fantástica na Euro de 2008, então é possível sim. Confirmar aqui na Eurocopa Sub-21 estão definidos os times que disputaram o campeonato, que é de 2 em 2 anos. As eliminatórias acabaram, o campeonato será em Israel com 8 seleções. Classificaram-se Noruega, que passou pela França, Itália, que passou pela Suécia, Inglaterra, que passou pela Sérvia, Espanha, que eliminou a Dinamarca, Alemanha, que tirou a Suíça, Rússia, que tirou a República Tcheca, e Holanda, que tirou a Eslováquia. Copa Africana de Nações acabou também, né? As eliminatórias tem resultado demais aqui para falar, porque são 15 jogos, 15 seleções que juntam-se à África do Sul. Botsuana perdeu para Mali por 4-1, passou Mali. Angola bateu Zimbábue por 2-0, Angola classificada. Malawi 0, Gana 1, Gana passou. Nigéria 6-1 na Libéria, Nigéria classificada. Uganda 1, Zâmbia 0, a Zâmbia passou nos pênaltis. Foi muito difícil para a seleção de Zâmbia passar. Camarões 2, Cabo Verde 1, Eto'o voltou nessa partida, não adiantou muita coisa. Os Tubarões Azuis, como são conhecidos os jogadores de Cabo Verde, pela primeira vez estão numa Copa Africana de Nações, vão disputar o campeonato, um arquipélago de 500 mil pessoas, tirando Camarões, que tem jogadores que fazem sucesso na Europa, como Eto'o, Song e muitos outros. Marrocos tirou Moçambique por 4-0, Marrocos também tem jogadores muito bons jogando na Europa, pode ser que dê caldo, né? E tinha perdido o jogo de ida por 2-0, reverteu com 4-0 em casa. Tunísia e Serra Leoa 0-0, Tunísia classificou-se pelos gols fora. Níger bateu Guiné 2-0, deu Níger. Etiópia, que é um país muito pobre da África, tinha perdido do Sudão de 5-3 fora, ganhou de 2-0 em casa, classificou-se pelos gols fora. Etiópia vai estar na Copa Africana de Nações. Argélia 2, Líbia 0, deu Argélia. Senegal 0, Costa do Marfim 2, deu Costa do Marfim. O Drogba ia cobrar um pênalti aos 32 do segundo tempo, ele chegou a cobrar e fazer o gol
e a torcida de Senegal se revoltou, começou a tacar fogo para tudo quanto é lado na arquibancada, o jogo foi paralisado, isso numa partida pela Copa Africana de Nações, o negócio lá é feio mesmo, hein? Guiné Equatorial 2, República Democrática do Congo 1. A República Democrática do Congo está na Copa Africana de Nações, venceu o primeiro jogo por 4-0. Togo de Adebayor 2, Gabão 1. Togo, que esteve na Copa do Mundo de 2006, volta à Copa Africana de Nações. Ele disputaria em 2010, mas sofreu um atentado terrorista indo para Angola, onde seria a competição. E Burkina Faso, com um gol de Traoré aos 51 do segundo tempo, bateu a República Africana Central por 3-1 e garantiu sua vaga, portanto os 15 classificados. Agora eu vou passar rapidamente os grupos, vamos fazer um palpite também muito breve aqui para a gente encerrar, até porque a Copa Africana de Nações vai entrar na nossa pauta com certeza a partir dos próximos meses, principalmente em janeiro, na disputa do campeonato. Grupo A: África do Sul, Angola, Marrocos e Cabo Verde, que está estreando na competição. Gosto muito da seleção marroquina. A África do Sul vai estar jogando em casa e a África do Sul estreia contra o Cabo Verde, a chance de fazer 3 pontos, não sei, porque a África do Sul também gosta de tropeçar. E a Angola é uma seleção também que complica ali na África, mas eu acho que vai dar Marrocos e África do Sul, Dionísio. Eu te acompanho. África do Sul e Marrocos. Grupo B: Gana, Mali, Níger e República Democrática do Congo. Gana, grandes campanhas em Copas do Mundo, em Copas Africanas, está sempre chegando em semifinal, mesmo não ganhando, eu acho que passa. E Mali também é uma seleção que tem chegado bem, eu acho que tem grandes jogadores, é a segunda força do grupo. Gana e Mali. Também, ainda mais depois da reação espetacular. Acompanho o relator. Contra Angola em 2010, né, 4-0. Eu assisti esse jogo, rapaz. Foi tão emocionante como a Alemanha e Suécia. Grupo C: Zâmbia, Nigéria, Burkina Faso e Etiópia. A Zâmbia, atual campeã africana em 2012. A Nigéria, Super Águias, né, tão tradicional. Para mim é Nigéria e Zâmbia, não tem mais o que, vão brigar primeiro e segundo nesse grupo. Também, mamata isso. Acompanho o relator. E o grupo da morte sempre tem que ter um, né? Esse aqui tem Costa do Marfim, que é a mais forte, tem os melhores jogadores, não precisa nem citar. O Costa do Marfim dispensa apresentações. Tunísia e Argélia, que são duas seleções fortes da África Branca, né? Que eles falam, que da região muçulmana. E a Tunísia sempre está em Copas do Mundo. A Argélia esteve na Copa de 2010, tem dado trabalho nos grandes confrontos ali na África. E Togo, que tem a Adebayor, e que dentre as 4 seleções é que tem um conjunto mais fraco, mas tem um artilheiro aí de peso. É um grupo que eu acho muito complicado. Eu coloco a Costa do Marfim, é claro, pela lógica. Entre Tunísia, Argélia e Togo, eu vou de Argélia, mas com uma ressalva. Eu acho que tanto Tunísia como Togo podem se classificar. Eu também vou de Costa do Marfim e Argélia. A Argélia que oferece vários jogadores para a seleção francesa, hein? Eu vou de contrariar vocês, vou de Costa do Marfim e Togo. Pois é, Togo. Vamos com Togo então. O programa de hoje termina por aqui. Grandes seleções. Novembro nós voltamos para falar. Tem amistosos internacionais. Vamos discutir mais a Copa Africana. Também tem o desdobramento do super clássico que nunca acaba, né? Brasil e Argentina. E falaremos disso tudo no Grandes Seleções do mês de novembro. Um grande abraço e até a próxima. Programa Grandes Seleções. As histórias e curiosidades das grandes seleções mundiais de futebol, do passado e do presente. Campeonatos, craques e muito mais. Grandes Seleções. Uma produção dos alunos de jornalismo da PUC Minas. Grandes Seleções.